Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho. Esse é um tema que vem sendo bastante cobrado em provas, especialmente no tocante ao adicional de periculosidade e insalubridade que nós vamos estudar ao longo aí desse curso. Bom, a saúde e a segurança do trabalhador, ela é constitucionalmente tutelada. Então, o artigo 7º da Constituição, que vem trazer os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele estabelece a necessidade de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Além disso, o artigo 200, vai trazer aí que o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem a competência de colaborar na proteção do meio ambiente, a incluir do meio ambiente do trabalho. Também em âmbito internacional, nós temos alguns tratados que vão trazer aí essa necessidade de proteção da saúde e da segurança do trabalhador, como é o caso do Pacto Internacional de Direitos Sociais e Culturais. Esses tratados também são muito importantes aí para o seu estudo, né? É bom que você tenha algum respaldo nessas normas internacionais, pois elas auxiliam a sua compreensão aí do assunto. A súmula também do STF, a súmula 736, vem trazer a competência da Justiça do Trabalho para julgar aí as causas que envolvam normas de segurança, saúde do trabalhador. Então, caso haja algum problema envolvendo saúde do trabalhador, vai ser competente a Justiça do Trabalho. Como vocês sabem, no ano de 2017 nós tivemos a reforma trabalhista, que alterou diversos artigos da CLT. Dentre eles, ela inseriu um artigo que traz o que vai consistir em objeto ilícito da convenção e do acordo coletivo. Então, via de regra, esses acordos e convenções não poderão flexibilizar. O que significa isso? Não vão poder retirar a força, não vão poder diminuir direitos envolvendo as normas de saúde, segurança e higiene no trabalho. Então, por exemplo, as normas da CLT que vão tratar sobre adicional de insalubridade não podem ser reduzidas por acordo ou convenção coletiva, né? Nesse caso, o juiz lá vai identificar que se trata de um objeto ilícito e a cláusula vai ser anulada, né? Outro caso é o adicional de remuneração para atividade perigosa, insalubre e penosa. Não vai poder haver uma diminuição desse adicional, né? O adicional de periculosidade, por exemplo, que é de 30%, não vai poder ser reduzido por negociação coletiva, sob pena de anular aí essa cláusula que dispõe nesse sentido. Só para uma observação, o adicional de penosidade ainda não foi regulamentado pela nossa legislação. Apesar dessa previsão da lei, o mesmo artigo trouxe uma contradição ao que vinha sendo construída aí pela doutrina e pela jurisprudência. Então, ele vai falar que as normas de duração e de intervalo não são normas de saúde e segurança do trabalhador. Antes, o entendimento era pacífico nesse sentido, né? Não podia haver uma flexibilização dessas normas de duração e de intervalo. Agora, isso já é possível, inclusive é corroborado pelo artigo 611-A da CLT, que permite a redução, por exemplo, do intervalo de descanso aí entre as jornadas para 30 minutos. Então, eu trouxe aí para vocês essa possibilidade de flexibilização em algumas normas de saúde e segurança do trabalho que geram alguma controvérsia. Dentre elas é esse intervalo entre jornada que eu falei para vocês. Aqueles empregados que trabalham por mais de 6 horas no dia, eles têm direito a um intervalo mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Mas, se houver acordo ou convenção coletiva, pode haver essa redução para 30 minutos, conforme previsto aí no artigo 611-A da CLT. Além disso, o enquadramento do grau de insalubridade. Isso é feito pelo Ministério do Trabalho, atualmente, né? Possivelmente pode passar por alteração, né? Pode ser outro órgão
no futuro que passe a tratar sobre isso, mas existe lá o grau mínimo, médio, máximo, e isso é feito pelo órgão estatal. Mas agora com a reforma possibilita aí esse enquadramento de forma diferente. Então, o mínimo passando para médio, o médio para mínimo, o que também gera muita discussão, né? Você reduziria aí a força de uma importante ferramenta de tutela desse empregado. E outro caso é a possibilidade de prorrogação de jornada em ambiente insalubre sem a licença prévia das autoridades competentes. Então, via de regra, essa licença é necessária, né, para quem trabalhe em atividade insalubre. Caso haja necessidade de prorrogar o horário, deve haver uma licença do Ministério do Trabalho. Todavia, se existir um acordo ou uma convenção coletiva, pode haver essa flexibilização e não mais será necessária a licença do Ministério do Trabalho. Bom, ainda, né, sobre a segurança e saúde do trabalhador, o empregador, ele tem o dever, além de entregar, de cumprir as normas, ele deve fiscalizar o seu cumprimento. Então, se ele não agir dessa forma, né, eu trouxe aí o artigo 157 para vocês, da CLT, ele pode ser autuado pela fiscalização do trabalho e pode o empregado pedir a rescisão indireta por ato faltoso desse empregador, por exemplo, por descumprimento do contrato, né? Como ele descumpriu aí essas normas de segurança e saúde, não está fiscalizando, não entregou um EPI, por exemplo, para o empregado, que era necessário, né, para o exercício de uma determinada atividade, o empregado pode colocar fim a esse contrato de trabalho por meio dessa rescisão indireta que vem aí no artigo 483 da CLT. Rescisão indireta é quando o empregado pede para extinguir o contrato de trabalho por um ato faltoso do empregador, e aí ele vai ter direito a todas as verbas do contrato de trabalho, da extinção do contrato de trabalho. Por outro lado, o empregado também tem deveres, né? Ele deve cumprir as ordens. Vocês devem se lembrar que o empregador é responsável pela organização da atividade. São duas faces de uma moeda. O empregador manda, organiza e o empregado obedece às ordens. Ele está subordinado, sob as ordens do empregador. Então, ele deve cumprir essas normas de segurança e saúde. Então, se esse empregado não cumpre, o que acontece? Ele pode ser dispensado por justa causa, justamente por insubordinação, por exemplo, né? Se for uma norma específica voltada a esse empregado, ou por indisciplina, se for uma norma de caráter geral. Bom, com isso nós concluímos essa aula. Aguardo vocês para as próximas.